Não se sinta pressionado. Mas, se tu não comprar, eu vou ficar bem triste contigo. Olha só, o futuro chegou e ele é verde. Compre todos os volumes, porque eu quero que essa série continue. Estamos aqui com o maior especialista vivo em Tartarugas Ninja, Lucas Evaristo. O cara que leu tudo dos personagens, cara. Quantas pessoas do Brasil podem dizer isso? Poucas. Tem poucos tartarugonautas como eu aqui no Brasil, tá? E muito disso é justamente porque não publicavam tanto da série aqui, se tu for olhar o histórico. A gente tá falando, galera, de um quadrinho que o Pipoca tá lançando, que a Panini fracassou. A Panini não conseguiu dar andamento, então a gente não tinha a mínima esperança. Tá todo mundo sabendo, todo mundo falando disso. Pipoca e Nanquim vai publicar, então, a coleção absoluta da IDW dos Tartarugas. 2 volumes esse ano, então cada volume tem umas 400 e poucas páginas. A gente não é lombadeiro, né, Lucas? É importante a gente deixar bem claro para todo mundo, nós colecionamos mais como leitores. Porém, cara, não tem como. É muito bonito. Cara, os caras tiveram a sacada gráfica de meter uma espada. E aí, cada lombada é uma cor diferente, né? De espada. Eu não sei como é que vai ficar isso no futuro, tá a imagem aí na tela, mas deve ficar bonito. Fica bonito. Cada lombada é realmente, pelo que eu lembro, uma cor diferente. Eu não lembro se eles repetem cores ou não, mas eu vou dizer, eu não sou lombadeiro, eu não sou um cara que fica, meu Deus, olha a minha estante bonita. Mas, meu Deus, olha a minha estante bonita, né? Isso aí é muito, muito legal. E eu gosto desse projeto gráfico. Para mim, é a coleção mais fisicamente imponente, bonita das tartarugas. Eu acho que, tipo, de tudo que foi publicado dos personagens, para mim é a mais bonita. E é um negócio que dá um destaque bem legal para a coleção, até numa visão de uma livraria, uma coisa assim, tu olha e aquilo pensa, com uma katana, uma tartaruga ninja com katana na... Olha, fica muito legal. E a capa, cara, eu acho muito legal que elas são clean, né? Se tu olhar a coleção como um todo, é um destaque no personagem ali, né? É um foco que fica bem bonito. Mas vamos lá, eu acho que a principal preocupação de todo mundo são muitas edições, essa coleção vai muito longe. Gente, só lá fora, sei lá, a gente tava falando de 300 edições, mais ou menos, desse período como um todo. Mais ou menos umas 200 e poucas, 300 edições, considerando que está saindo até agora lá nos Estados Unidos. Mas é como se vê, o Pipoca, eles propôs agora, por enquanto, lançar até o volume 13, e aí se estiver vendendo tudo certo, eles lançam até o volume 18, que aí acaba toda essa fase ali, e aí iria para o Jason Aaron. No entanto, tem momentos lá no meio que tu pode parar, tu pode entrar, começar a ler, tem certos momentos ali que são uma boa porta de entrada, e uma coisa que eu vou destacar é o porquê do volume 13, né? Por que eles parariam no volume 13 e qual que é a diferença entre o 13 para frente? É que até o 13 é o Tom Waltz escrevendo, ele é o escritor do Último Ronin, tal. Ele escreve junto com o Kevin Eastman, que desenha, faz co-plotting, faz várias coisas. A partir do volume 14, muda para Sophie Campbell ser a escritora principal. Ela é uma desenhista que entra já nesse primeiro volume, já tem uma edição desenhada para ela nesse primeiro volume, mas ao longo do tempo ela vai começando a escrever edições e desenhar alguns arcos mais importantes. E, pô, além de ser uma baita desenhista, ela traz uma nova proposta para a série. O The Comics Journal, que é uma publicação bem grande lá nos Estados Unidos, chegou a comparar com a Era Krakoa dos X-Men. Eu acho que é uma comparação até um pouquinho exagerada, mas dá para entender o porquê, porque foca na criação de quase que um estado mutante. Ele foca em mutantes como um grupo da sociedade, ao invés de, tipo, mais umas figuras isoladas. Se Tom Waltz trata eles quase como uma equipe de super-heróis lutando contra os supervilões, a Sophie Campbell trata eles mais como, tipo, uma minoria na sociedade, o que é uma perspectiva bem interessante e diferente. Eu li, tá, gente? Eu tava numa ressaca literária, não conseguia ler nada, tem um tempão. E aí eu ia fazer esse vídeo com o Lucas, eu falei, cara, quer saber? Eu vou ler esses gibis antes de fazer esse vídeo. E eu li as 12 primeiras edições, que tem que fecha o encadernado do Pipoca. E a boa notícia você pode ler só o primeiro, e beleza, porque tem, tipo, tudo. Tem a origem, tem o destruidor, enfim. Então, eu acho que funciona bastante para quem quiser ter quero ter um gostinho do que são essas tartarugas ninja. Acaba sendo bem funcional, né? A gente tá falando de um reboot dos personagens, algo que, cara, mudou completamente a lore ali a partir de 2011. E
sei lá, espere algo realmente muito divertido. O primeiro volume, ele é uma coisa que não é, tipo, tu não chega no final e pensa, ah, tá, nunca mais preciso ler. Mas tu chega no final e pensa, pô, isso foi uma história muito legal. Aqui, na coleção da DW, tu vai ficar satisfeito com esse volume 1, tu vai ser introduzido, como estilo quase umas Tartarugas Ninja Ultimate, né? É um negócio, é um rebutaço, é um negócio diferente. Tu vai ver o conflito com as tartarugas com o Destruidor, a origem delas, e tu sai sabendo mais sobre esses personagens, gostando desses personagens, tendo histórias divertidas e querendo mais, mas sabendo que o que tu leu ali já é satisfatório como uma narrativa. Então a pessoa pode ler o 1, sim, né, já discutimos aqui, e ela poderia ler até o 3, por exemplo, seria um outro ponto, assim. O 1 até o 2, o 2, ele é outro arco que acaba fechando também. E o 3, ele é um grande arco. Ele é o primeiro. No 2, ele tem um certo clima de evento, porque as tartarugas no espaço, as tartarugas lidando com alienígenas, coisas assim. Mas no volume 3, tem tipo quase um grande evento, que ele se passa metade minissérie, metade nas minisséries dos vilões, que vão contando as motivações, histórico de cada vilão. E aí, na série principal, é só o confronto dos vilões com as tartarugas, que é uma história bombástica, uma história tchan. E aí tu acaba satisfeito, mas tu sabe que agora que o bicho pegou, agora que as coisas vão avançar na narrativa. Tá, Lucas, vamos falar do seguinte, tu como tartarugonauta aqui, especialista, né, nos personagens, o formato que o Pipoca escolheu, porque eles estão trazendo uma edição absoluta, aquela coleção que todo mundo queria ver no Brasil da EDW, como a gente estava falando no começo, era um negócio que, acho que até para quem não, sei lá, não acompanha muito Tartaruga, eu sou um cara que nunca acompanhei muito, mas eu vi na Amazon, isso chegou em mim de algum jeito, essa coleção da EDW, é o melhor jeito do leitor acompanhar a Tartaruga? A edição da EDW, para mim, e eu já cheguei a tentar ler de outras formas, pelos TPBs, pelos scans, por edições físicas, e é a melhor forma de tu ler essa run da EDW. Por mais que tenha tipo uma outra edição lá para frente, que tem gente que debate se vem uma antes da outra, porque a EDW meio que não planejou tão certa continuidade assim, ela é organizada de um jeito que tu entende certinho. Ela é organizada muito bem e tem que se lembrar que a galera chegou a falar, por que não lançar em capa cartão? Por que não lançar em outro formato? Os capa cartão lá fora tem capa cartão para as minisséries e para as mensais. Então, ou teria que fazer uma mistura, inventar um formato que nem a Panini faz na Itália, que duraria umas 70 edições, 50, tanto que o lançamento mensal das tartarugas lá na Itália está na edição 77, que é um tipo um mix que custa uns 15 euros, mais ou menos lá. Então, é um formato, esse formato da coleção IDW, ele realmente é o formato que mais favorece esse tipo de coleção. A única diferença, talvez, é o debate se seria capa cartão ou capa dura, porque agora a IDW está lançando em capa cartão essa mesma coleção, mas por mais que tenha debate, o preço não é uma coisa absurda que mudaria, o formato é uma coisa absurda, é que nem comparar um capa dura com uma, sei lá, Epic Collection da Marvel, que é mais ou menos a mesma coisa. Não, e é o que a gente tava discutindo, né? Cara, galera, é o projeto mais ousado, possivelmente, do Pipoca. Assim, vamos parar pra pensar mesmo. Não tem uma coleção deles de 13 volumes. Não existe. Ainda mais em capa dura, formato, né, enfim, absoluto. Então ele é maior que o formato americano. Então eu entendo eles irem pra esse lado, assim, de beleza, a gente vai colocar uma capa dura, a gente vai fazer um produto mais premium. Porque, gente, deve dar um cagaço, né, Lucas? Vamos lá, tu como fã de Tartaruga, tu não saiu comprando os direitos e lançando isso aí, né? Eu, por mais que quase tive uma editora, né? Quem sabe Descanse em Paz Brega Press, mas, tipo, é difícil mesmo. É difícil lançar uma coisa assim. Tu tem que pensar que, pô, 18 volumes, são mais de 150 edições da mensal, aí tem 25 edições da mensal secundária que teve, tem um monte de minissérie, tem um monte de coisa extra, as minisséries, o negócio dá quase umas 70 e poucas edições de coisa que vem junto. E é um negócio arriscado mesmo. Tu tem que lembrar, inclusive, que tipo Tom Waltz, que é o principal escritor junto com Kevin Eastman, era um cara que também nunca não tem trabalho publicado, exceto o último Ronin, basicamente. Por quê? Porque ele passou os últimos 14 anos da vida dele escrevendo Tartaruga Ninja. Essa é a série que fez o nome dele. Antes disso, ele escrevia gibis sobre Silent Hill,
sobre outras coisas assim, mas aqui ele se destaca como o escritor de Tartarugas Ninja, e é por isso justamente que ele foi escolhido para escrever O Último Ronin. Nesse primeiro volume tem as 12 primeiras edições e mais um monte de penduricalho. Tá? O Lucas estava brincando que é tipo um esquema de pirâmide. Então, beleza, tu tem as 12 primeiras edições? Tem. Mas aí, sei lá, na 4 vai ter um asterisco em algum momento que vai dizer, isso aconteceu, essa luta do Rafael com fulano aconteceu em tal edição. Então, sempre nos TPB, se a gente olhar o conteúdo original aqui, que eu abri aqui, tu vai ter edições tal até tal. E um monte de sei lá, minissérie da April, minissérie não sei se é uma minissérie, mas one-shots da April, enfim, né? Então, esse jeito de ler, com tudo bonitinho, imagino que seja a melhor experiência de todas para o leitor conseguir acompanhar. Uma coisa que eu acho interessante é que não é uma coisa, talvez a pessoa se preocupe, será que é muito intrusivo? Será que eu vou estar lendo a mensal, gostando da mensal e aparece uma coisa horrível que eu não quero? Não. Eu acho que nesse primeiro volume, o negócio é justamente várias histórias das tartarugas, que inclusive os one-shots de cada tartaruga são homenagem, basicamente, às histórias originais que teve lá na coleção clássica. A história, por exemplo, do Michelangelo, que é ele enfrentando um roubo num feriado. A história do Leonardo, que é ele lutando contra 1 bilhão de ninjas. A história do Donatello, que é uma grande referência ao Jack Kirby, incluindo um criador que teve os créditos roubados pelo parceiro, sabe? Tipo, é bem interessante isso aí. E elas vão introduzindo os conceitos, personagens que vão ser estabelecidos, vão ser relembrados. Só que a partir do volume 2, tu tem coisa como a história secreta do Clã do Pé. A história secreta do Clã do Pé... Que é do Matheus Santulouco, brasileiro. É a primeira vez que o Matheus Santulouco vai desenhar uma edição inteira. Nesse primeiro volume, ele desenha partes de edições. Uma edição lá, edição 5, tem algumas páginas que são dele, acho que são 10, 15 páginas, mas já no próximo volume tem tipo uma minissérie inteira que é só Matheus Santulouco desenhando tudo. E ele vai muito bem nessa minissérie, vai muito bem. Tu vai ver, inclusive, o Santulouco melhorando na arte dele conforme os volumes vão passando. Ele já começa muito bem, mas, lá pelo volume 13, tem uma outra minissérie dele que ele tá arrasando, detonando mesmo. E tem mais minissérie dele? Tem mais minissérie dele, tem muito mais coisa. Ele faz mais ou menos umas 40 edições da mensal principal. Inclusive, uma coisa muito interessante, você consegue perceber que vem outros desenhistas praticamente estão imitando ele. Tem uma história lá pela edição 30 tal, que entra um outro desenhista cujo nome me escapa agora, que eu fui olhar o estilo de arte dele e pensei, meu Deus, que Santulouco. E eu fui ver, não era o Santulouco, mas era muito parecido com o Santulouco. Os outros desenhistas começam a imitar o Santulouco, porque ele redefine o estilo do gibi. Tu vai perceber que tem um pré-Santulouco e tem um pós-Santulouco. Essas minisséries, voltando para o papo das minisséries, voltando para isso aí, elas são, agora no começo, não um absurdo de, tipo, meu Deus, se eu não ler, se eu pular, se eu resolver ler com menos atenção, sei lá, fritando um ovo enquanto leio o gibi, eu não vou perder, meu Deus, detalhes incríveis. Mas a partir do segundo volume, principalmente do terceiro, elas são coisas que são destaque e são importantes, e conforme o tempo vai passando, inclusive lá pelo volume 7, 8 para lá, começa a ter até uma revista secundária, que é o Tartarugas Ninja Universo, que é uma segunda mensal que se passa junto, sabe? Tem arcos que tu vai ler e tu pensa, porra, isso é um arco da mensal. Eles estavam querendo contar tanta história que eles criam uma segunda mensal. Pô, tu vê como essa revista foi boa? Porque a gente tá vendo aqui um cara que é fã, o Lucas, que ele foi obrigado a ler, no sentido de que eu reclamo quando tem muito tain nos eventos. Eu reclamo, eu falo, cara, chatão, eu não quero ler tain, eu quero ler a série principal. E a gente tem aqui o Lucas que fez essa experiência e ele tá aqui dizendo, não tá, beleza, ele não tá reclamando nem nada, né? Ô Lucas, eu só queria um parênteses rapidão. Pra galera entender melhor o traço do Matheus Santulouco, teria por aí uma arte dele por perto? Eu tenho uma arte que inclusive foi presente do meu grande amigo Sérgio Vinícius. Agora, se a câmera cooperasse... Atenção. Também. Acho que eu vou botar na edição qualquer coisa. Sim, é uma tartaruga do Santulouco. É uma tartaruga do Santulouco. É uma coisa muito bonita. Muito bonita. Eu lhe agradeço. Mas e saindo até do gibi mensal, Lucas, ele tava fazendo até um tempo atrás design de boneco. Tipo assim, ele foi longe. Aí
Inclusive, tem aqui um boneco com o design dele. Ó, inclusive aqui atrás diz design Matheus Santo Louco. Vamos lá, agora focando novamente nesse primeiro volume, né, na ideia das tartarugas. Como a gente estava comentando, a partir de 2011, então, teve esse reboot nos personagens. E, gente, o que mais me pegou nesse começo, tá? Porque o gibi literalmente começa com a origem das tartarugas. Ela vai ser recontada, até bem legal, porque no começo, o Rafael, ele tá perdido, tu não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo, tu tem flashbacks do Japão feudal. Cara, isso foi genial, Lucas. Vamos lá. Porque, galera, todo mundo. Eu não sei, eu não me lembro de cabeça a origem original das tartarugas, assim, 100%. Mas não era um esquema que o Mestre Splinter, o dono dele lutava karatê, sei lá, o Kung Fu, e aí ele, ele aprendeu olhando, tipo, o rato ficou olhando o cara lutar e aprendeu. Tipo, eles corrigem isso nas tartarugas da IDW porque eles criam todo um lore onde elas são reencarnações de ninjas super habilidosos. Então, o negócio é que, pô, esse negócio da origem das tartarugas é muito debate, porque tem gente que o Splinter era um rato que viu o mestre dele, que era para ser um super mestre ninja que pertencia a um clã de ninjas assassinos, e resolveu sair do clã porque ele não queria mais aquela vida, coisa assim. E aí, tipo, ele justamente é por isso, quando o mestre dele é morto por esse mesmo clã, o Splinter, ele jura vingança contra o clã do pé. Tipo, não é uma vingança pessoal, 100%, né? Porque ele era o rato de estimação do cara que foi morto. É um negócio meio, tipo, um nível tão longe, que eu gosto, eu acho muito massa essa história, mas eu entendo que, tipo, pô, é uma coisa meio que tu tem que ter uma suspensão de descrença gigantesca para tu realmente comprar e pegar. Aqui, inclusive, eles meio que conciliam a ideia que surgiu nos anos 80 do Splinter ser o próprio mestre de artes marciais, dele ser um humano que virou um rato. Aqui, eles conseguem fazer com que o Splinter seja um rato que virou um mutante e um humano que virou um rato ao mesmo tempo. Peraí, me explica no sentido de que tu me falou de duas origens que foram fundidas para essa nova, para esse reboot que o Pipoca vai publicar. Mas de onde estavam essas duas outras origens? A origem dele observar é de onde? A origem dele ser um rato que observava o mestre é da primeira HQ, é da coleção clássica, é do universo original, e também do primeiro filme live action lá dos anos 90 e da série de 2003. Então, todas as vezes que eles pegavam uma inspiração muito grande na Mirage Comics, nas HQs originais, eles usavam essa origem. Aí, nos anos 80, quando saiu o desenho, o primeiro desenho, eles mudam a origem no desenho. Tanto que na abertura tu vê o Splinter sendo humano e se transformando em um rato. Porque, tipo, eles pensaram, isso aí é meio tosco, vamos mudar. Vamos mudar para ele ser um humano que vira um rato. Então tu tá me dizendo que o Tom Waltz é o Geoff Jones das tartarugas. Ele pegou a cronologia e se juntou. Legal, legal. Eu odeio que a sua comparação é muito apta, porque ele realmente sentido. É um Geoff Jones das Tartarugas Ninja, que primeiro que ele não larga das Tartarugas Ninja, ele é praticamente ele veio as Tartarugas quase como lanterna verde dele, né? É uma grande run, porra, é um negócio... É verde! Caraca! É verde! Pois é, o Tom Waltz, ele pega tudo isso, ele tem esse retorno às origens, inclusive o Tom Waltz, ele tem uma similaridade com o Geoff Jones nesse sentido, porque ele pega as tartarugas que estavam num lugar muito diferente nas HQs, naquela época que saiu. Inclusive, uma curiosidade muito interessante, a galera falaram, acabou a série clássica, acabou a Mirage, teve esse reboot. Não acabou e teve esse reboot. Por isso que eu faço a comparação dessas cenas Tartarugas Ninja Ultimate, sabe? O universo normal continuou e o universo da IDW tá ali. O que acontece? Quando o Peter Laird vendeu para a Viacom, ele teve uma cláusulazinha no contrato dele falando, eu posso fazer gibi das tartarugas ainda. Eu ainda posso fazer gibi das tartarugas. Ele usou essa cláusula por bem pouco tempo. Eu não vou exagerar e falar, meu Deus, tem uma run gigante que está ocorrendo junto. Saíram algumas edições continuando a história da Mirage enquanto saía a QDDW.
Inclusive, tecnicamente, as Tartarugas Ninja da coleção clássica estão em hiato desde 2014. E é legal dizer, gente, também que o Kevin Eastman, ele estava afastado das Tartarugas e ele retorna nessa de 2011, depois de mais de décadas sem trabalhar nos personagens, né, desde que ele vendeu os direitos. Gente, então era isso. Muito obrigado, Lucas, por dividir com a gente teu amplo conhecimento. Galera, vocês vão se divertir, tá? Eu tava com preguiça, assim, eu tava meio trancado num monte de leitura. Peguei essas tartarugas, fui longe. É uma história de ação, divertida, sobre família. Então, recomendamos, né, Lucas? Recomendadíssimo. Eu diria que, se você está procurando diversão, a diversão, você deve comprar. E não esqueça, tá? Compre todos os volumes, porque eu quero que essa série continue. Eu quero que essa série chegue lá na edição 18, mesmo os caras cheguem na edição 3 e falem, dá para continuar, vamos para a edição 18. E eles ainda continuem publicando a Run Jason Aaron depois. Inclusive, não foi anunciado ainda se vai ter DW Collection a partir da 19, que seria do Run Jason Aaron. Porque agora tem 3 mensais saindo ao mesmo tempo. Uma da Jason Aaron. Sim, tem 3 mensais da Tartarugas agora. Por isso até que está aumentando bastante o número de edição. Tem uma focada nas 4 principais, que é do Jason Aaron. Tem outra focada no período que pula da edição 150 para a edição número 1 do Jason Aaron, só contando histórias que aconteceram nesse time skip, entende? Então se passa tudo antes da mensal. E tem uma terceira que é focada num personagem que é introduzida aí na Run DW, que é a Quinta Tartaruga. Então, era isso. Lucas, muito obrigado pela tua aula. Galera, redes sociais do Lucas aqui embaixo, para quem quiser segui-lo. Projetos futuros chegando e a gente se fala em, talvez, um novo volume aí das Tartarugas. Bom? Quem sabe volume 2 aí, hein? Volume 2 lá no fim do ano, ou até uma nova série, quem sabe, né? Lançar uma coisa diferente, lançar o Run Jason Aaron. Não sabemos. Muito obrigado, gente. Não se esqueçam aí de se inscrever no Catarse. .me/2quadrinhos. Exato, catarse.me/2quadrinhos. Se você quiser, tem alguma dúvida do Tartaruga Ninja, você tem que se inscrever lá e perguntar para mim, ok? Aqui a gente não vai responder. Aqui embaixo aqui não vamos responder. Pode comentar, não estamos nem aí. O Vini vai dar um coraçãozinho e vai não ler. O Vini só dá um coração e não lê. Mas, se inscreve porque tamo aí. E compre pelo gente, link. Valeu. Esse vídeo eu não ia falar jabá, mas tem link sim, tem a pré-venda aqui embaixo da Tartaruga, você pode clicar e apoiar lá. Porque tem que completar, né, Lucas? Tem que terminar essa coleção para sair mais. Tem que comprar todos os volumes. Olha só, cara, não se sinta pressionado. Mas, se tu não comprar, eu vou ficar bem triste contigo, tá? Eu vou ficar bem decepcionado. Eu vou ficar decepcionado, ok? Então é isso. Eu quero que chegue até o volume 18. Então vamos lá. Falou. Falou.